Vasco se aproxima de acerto com o novo técnico. O anúncio deve acontecer nos próximos dias e a gente vai falar o que é que falta aí para toda essa situação de acerto com o novo técnico do Vasco da Gama. E vamos falar também sobre a briga para assumir a titularidade, a vaga deixada por Andrei. 3 jogadores brigam por essa vaga. São Juninho, Zé Gabriel e também Matheus Barbosa. Tem um favorito e a gente vai falar sobre isso aqui, quem deve ser o titular contra a equipe do Cruzeiro. Então vai subir a vinheta, depois da vinheta tem muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o Comenta Léo agora, o YouTube te recomendou, um amigo enviou o nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista scout, comentarista desse canal. Aqui você tem informação, opinião, análise, tem notícia, tem resenha, enfim, aqui é o lugar para você, torcedor, ficar por dentro de tudo que envolve Vasco da Gama. Então, tá esperando o quê? Não é inscrito ainda? Se inscreve no nosso canal, dá essa moral e você ainda pode nos ajudar a chegar à nossa meta, que é 10 mil inscritos até dezembro. Posso contar com vocês? Se inscreveu? Então vamos aos principais assuntos do vídeo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o possível time titular do Vasco, a briga por vaga. 3 jogadores brigam por uma vaga. Mas vamos começar falando sobre o técnico, né? Todo mundo quer saber quem será o novo técnico do Vasco. A gente já sabe que o Emílio Faro não será efetivado, isso está confirmado. O próprio Emílio falou depois do jogo lá no Arruda. O Carlos Brasil informou ontem também. E o Carlos Brasil que deu uma entrevista bem esclarecedora ontem ao Atenção Vascaínos. E é o seguinte... Deixou bem claro, né, os processos que o Vasco passou para contratação de técnico. Nesse processo, teve o processo de avaliação, depois os processos aí de entender a metodologia de trabalho sem nenhuma negociação, e que agora o Vasco entrará em processo de negociação com o seu possível novo técnico. O que é que vai acontecer agora? O Vasco vai fazer uma proposta oficial ao novo técnico que não foi revelado, mas a gente vai falar daqui a pouco quem pode ser esse nome escolhido. E, segundo o Carlos Brasil, até a próxima semana o Vasco já deve ter anunciado o seu novo técnico. Para o jogo contra o Cruzeiro, Emílio Faro comandará a equipe do Vasco da Gama à beira de campo do Maracanã. O que é que está acontecendo agora? Os nomes já estão na mesa, são aí em torno de 10 nomes, pelo que indicou o Carlos Brasil, e o nome terá algumas coisas preferenciais. Primeiro, o modelo de jogo, que segundo, a questão do bom... comportamento, né, com os jogadores, o bom relacionamento com os jogadores no extracampo e, obviamente, saber trabalhar com o jogador da base. Não necessariamente que o time vai ser formado só por base. E parece, meus amigos, que essa decisão virá de um treinador português. 3 nomes portugueses correm aí pela briga para ser o novo técnico do Vasco. O Vasco Seabra, o Ricardo Soares e também o João Henriques e o José Gomes também por fora vão sendo aí os nomes que estão sendo especulados nesse momento. O que a gente sabe é que o Vasco, neste momento, deve fazer a proposta ao treinador, fazer toda a situação para que seja confirmado este nome na próxima semana. Mas esses 4 nomes aí estão aí como os favoritos, entre aspas, para serem os novos treinadores do Vasco. O Vasco que fez uma filtragem de trabalho de todos os treinadores que passaram pelo crivo das 77 Partners, que participou dessa situação e deve, nas próximas horas aí, estar acertando com o seu novo treinador. E eu quero falar com você, o que é que você acha? Você traria um português? Você traria um técnico brasileiro? Parece que vai vir um português aí, né? Para o que tudo indica, tá vindo um português para ser o novo técnico do Vasco da Gama, agora com critério, né? Não vai ser aquele português igual trouxeram o Ricardo Sapinto, que não tinha critério nenhum. Enfim, resultou no rebaixamento do Vasco da Gama, porque a gente perdeu muitos pontos enquanto o Ricardo Sapinto era técnico do Vasco da Gama. Lembrar que a gente caiu por causa de 3 pontos, por causa de saldo de gol, na verdade, né? Enfim, vamos falar de time do Vasco para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Olha, Andrei Santos, a gente já sabe, já não ia jogar, tomou seu 3º cartão amarelo, tá fora do jogo, tá com a seleção sub-20 brasileira e já se apresentou, inclusive. E o Emílio terá aí que arrumar um substituto para o lugar aí do Andrei Santos. E para isso, 3 jogadores brigam por essa vaga na titularidade. O Juninho, que está voltando de lesão, mas que já está treinando, está aí com a possibilidade.
o Zé Gabriel e também o Matheus Barbosa. Dentro dessas possibilidades já tem um favorito. Matheus Barbosa é o mais favorito a ser o substituto do Andrei Santos no jogo contra a equipe do Cruzeiro. Matheus Barbosa, que inclusive no jogo do ano passado, quando ele jogava pelo Cruzeiro no primeiro turno, ele fez os 2 gols que deu aí a vitória ao Cruzeiro por 2-1 contra o time de Marcelo Cabo. O Morato fez o gol do Vasco naquele jogo lá no Mineirão. O Juninho, qual a situação? O Juninho ainda não tem perspectiva de jogar 90 minutos. O jogador está voltando de lesão agora e, por isso, ele não deve ser a primeira opção do Emílio Faro. Sobre o Zé Gabriel tem jogado mais como um primeiro volante. Ele, quando jogou com o Yuri, não foi muito bem, aí acabou tendo sempre entrando na seara do outro, e isso aconteceu fazendo com que os dois não joguem juntos. Então, a probabilidade é que a gente tenha aí o Zé Gabriel no banco, o Juninho no banco, e também aí a gente possa ter o Matheus Barbosa como titular do Vasco. Com isso, o Vasco deve ter em campo contra o Cruzeiro Thiago Rodrigues no gol. Na lateral direita, Gabriel Dias, que enfrenta o seu ex-clube, o Cruzeiro, estava até o início do ano no Cruzeiro. O Quinteiro, também o Anderson Conceição, o Edmar, e no meio de campo, Yuri. Aí a gente deve ter Matheus Barbosa, Nenê, e no ataque, Gabriel Peck, Getúlio e também o jogador Figueiredo. Sobre Raniel ainda passa por uma situação, está se recuperando e depende muito do treino de hoje para saber se ele será relacionado para o jogo ou não. Mas há uma dúvida se Raniel poderá ser relacionado para o jogo contra a equipe do Cruzeiro, porque o jogador estava com dores musculares. Então, com isso, pode ser que Getúlio permaneça como titular, deve permanecer, e Zé Santos volte novamente a ser relacionado pelo Vasco da Gama. Agora, a gente espera que o Vasco faça um bom resultado no próximo domingo, esse jogo que terá transmissão da Globo, e em breve a gente vai trazer todas as informações aqui para vocês. E para encerrar esse vídeo, vamos falar de Sub-17. Sub-17 que ganhou o Bahia 3-0, está classificado para a final da Copa do Brasil da categoria. O Vasco briga por um título e deve enfrentar o vencedor aí de Palmeiras e Sport. Palmeiras venceu o primeiro jogo lá no Arruda. É muito provável que seja o adversário do Vasco, os dois melhores times Sub-17 aí considerados da atualidade no cenário do futebol brasileiro. Destaque para esse jogo aí para o André, que fez 2 gols, e também para o Paulinho. O Paulinho joga demais, esse menino, viu? Inclusive, Carlos Brasil já falou que esse menino treinará com um profissional nos próximos dias. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas, e qualquer nova informação a gente volta aqui para atualizar vocês. Aquele abraço, tamo junto, valeu!